bem? Eu sou a Bárbara e bora falar sobre escrita! Então, gente, a ideia do canal, lá há um ano atrás, porque o canal está fazendo um ano agora em janeiro, era fazer vídeos sobre escrita, né? Falar sobre escrita com vocês e tal. E adivinha qual foi a única coisa que eu não fiz nesse ano de 2019 aqui no canal? Falar sobre escrita. Eu falei sobre tudo, menos escrita. Eu acho que realmente não teve um vídeo sobre escrita. Tá? Eu não conferi isso, eu tô indo de cabeça e a cabeça tá dizendo que não teve um vídeo de escrita. Então não teve. Se não tá na cabeça, não tá no coração. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos mudar isso em 2020. Em 2020 vamos ter pelo menos um vídeo de escrita por mês aqui. Não vou prometer, porque eu sempre descumpro tudo que eu prometo. Mas aqui na minha cabeça e no meu coração eu estou colocando que nós vamos ter um vídeo de escrita por mês, sim, e vai rolar. E vamos começar hoje com um vídeo sobre roteiro. Vamos falar sobre o roteiro. Pelo menos alguns pontos que eu acho que é interessante a gente discutir aqui para poder clarear a mente de vocês. Então vamos começar com o que diabos é um roteiro. Eu gosto de classificar o roteiro como um grande apanhado em blocos ou tópicos de cenas de uma história que você está trabalhando. Eu falei blocos ou tópicos porque vai depender de você. Tem gente que gosta de fazer grandes explicações sobre cada capítulo, tem gente que gosta de fazer só uma frase, tem gente que gosta de fazer várias frases definindo, fazer cena por cena. Então, assim, vai muito do que você gosta de fazer ou do que você se sente mais confortável quando você está desenvolvendo o seu roteiro. E para quem não conhece o roteiro, você pode procurar na internet, tem muitos sites, tem livros sobre isso. E você pode criar o seu próprio modelo. Depois que você for conhecendo, né, as formas clássicas, você pode criar o método que você se sentir mais confortável para poder desenvolver os seus trabalhos. Eu gosto de definir desta maneira porque eu acho que é muito amplo. A gente consegue trabalhar com os nossos futuros textos de formas livres, seguindo um modelo clássico. Qual é esse modelo clássico? Você tem um capítulo, né, que no caso é no roteiro é a cena. Você tem um capítulo e neste capítulo você vai dispor de várias cenas ou vários acontecimentos e você vai topicando eles ou desenvolvendo, como eu disse, em parágrafos, né, em pequenos textos. E você vai definindo esse capítulo de acordo com essas ocorrências até que o próximo capítulo comece, né, e você continue este processo. O ato é imprescindível em qualquer roteiro e em qualquer desenvolvimento de um trabalho, como um livro, um conto, porque é ele que define o ritmo da sua história. Então a melhor forma de você aprender sobre ato é através mesmo de textos sobre roteiro. E também tem um outro método que você aplica diretamente esses atos, que é a escaleta. Só que eu não quero falar da escaleta aqui, porque a escaleta é um pouco mais complexa. Então eu precisaria explicar alguns termos específicos dentro da escaleta. E eu acho que num primeiro momento, se você é um iniciante, por exemplo, o roteiro é mais fácil de você compreender e começar a trabalhar. Então, quando você conhecer a metodologia da escaleta, vai ser mais fácil você conseguir encaixar um no outro e trabalhar com os dois ao mesmo tempo. É óbvio que você pode trabalhar só com a escaleta, óbvio que você pode trabalhar só com o roteiro, mas eu estou me adaptando a trabalhar com os dois e eu posso dizer que é interessante. Eu acho que um completa o outro, como eu já li em vários lugares. E eu acho que pra gente que trabalha diretamente com o desenvolvimento de histórias de uma maneira linear,
A gente precisa de cada vez mais modos de trabalhar com as informações que a gente tem. Então esses dois modos, um completa o outro. Mas se você trabalha com eles separadamente, eles vão te corresponder da mesma maneira. Porque, como eu disse lá no princípio, você faz aquilo do modo que você se sentir mais confortável. Então a escaleta pode ser construída de um jeito, mas você pode fazer de um outro que você se sinta mais você quando faz isso. Mas voltando ao roteiro. Onde você pode fazer um roteiro? Onde você quiser. Você pode fazer no seu caderno, numa folha de papel solta, pode fazer num documento, no computador. O que importa é que você tem que ter esse roteiro nas suas mãos. Se você for desenvolver os seus textos, o roteiro tem que estar ali do seu lado, porque ele vai ser o seu melhor amigo na hora de você desenvolver as cenas. Lembrando que você não precisa fazer uma cena olhando para o roteiro. O roteiro ele é meio como uma cola, ele é para ser meio que um refresco mental daquilo que você quer escrever. Então ele tem que estar por perto para você poder analisar, né? Eu parei de escrever nessa parte, o que viria a seguir? Eu tenho que trabalhar com isso, eu posso incluir outra coisa. Então o roteiro ele é para ser esse seu amigo para refrescar a sua mente, até porque chega uma hora que você tem que colocar o que você está tendo de ideia em algum lugar, porque senão você esquece. Até porque você tem um fluxo de ideias, um fluxo de pensamento que naturalmente as coisas vão começando a dissipar. Existe também um estudo que que afirma que quando você escreve uma ideia, é muito mais fácil você conseguir desenvolvê-la ou até mesmo ter outras ideias do que quando você fica guardando ela na sua cabeça. Então sempre escreva, sempre coloque no papel e sempre trabalhe com aquilo que você já escreveu, porque aquilo dali vai te dar um encaminhamento para o que você está desenvolvendo. Eu já dei uma dica lá em cima, que é você trabalhar da forma que você se sentir mais confortável. Pode ser por tópico, por parágrafo, você pode fazer capítulo por capítulo e dentro dos capítulos você desenvolver cada uma das cenas que você está pensando. Você pode colocar só a ideia central daquele capítulo. Vai também do gênero da sua história, vai também pelo tamanho da sua história. Então assim, eu acho que por mais que a ideia de um roteiro seja uma coisa muito engessada, eu acredito que vai do seu método, vai do seu gosto. Eu vou me usar de exemplo. Quando eu faço os meus roteiros, eu divido por capítulo. E dentro dos capítulos, eu costumo colocar as ideias de cenas que eu já tive. Antigamente, eu desenvolvia cena por cena. Se a pessoa ia na cozinha, se a pessoa ia no banheiro. Então, quando eu via, eu tava com um torão enorme de descrições que acabavam se tornando muito maçantes. Então, quando eu ia escrever aquelas cenas de fato, eu não tinha muita inspiração, porque o grosso já estava no roteiro. E o roteiro é para ser uma coisa sucinta, ele é para ser uma ideia central que você vai trabalhar quando for escrever. Então, eu tenho trabalhado no meu roteiro cada vez mais com essa ideia de ser sucinto. Então eu já fiz roteiros que eu só fazia o tópico, eu colocava as cenas que teria naquele capítulo e para onde aquilo me levaria. Hoje em dia, como eu dei o exemplo ali em cima, eu trabalho mais com parágrafos. Então eu faço um pequeno parágrafo resumindo o que vai acontecer naquele capítulo e quais personagens têm as tramas principais para desenvolver ali. Então, na hora que eu vou escrever, se eu fizer uma mudança de percurso, uma mudança de caminho ali, eu vou ter espaço para fazer isso, se eu tiver alguma ideia. E então eu também deixo o meu roteiro sempre com uma zona em aberto para poder incluir alguma coisa. Recentemente eu comecei a escrever um livro e eu já planejei praticamente todos os capítulos do primeiro ato. E eu não estava muito satisfeita, tinha alguma coisa me brecando. Então eu resolvi fazer uma revisão no roteiro e eu incluí algumas coisas, porque eu não deixei um negócio engessado, sabe? Tem que ser assim, vai ser assim. Não, eu consegui abrir ali uns caminhos e incluir algumas coisas que deixou o roteiro de uma maneira
até mais circular e mais interessante para que eu trabalhasse na hora de desenvolver essas cenas no grosso. Então, para mim, funciona muito dessa maneira. Eu já tentei por tópico, eu já tentei só cena por cena, eu já tentei fazendo textos enormes. Agora eu tô fazendo esses parágrafos resumidos e eu tô gostando bastante desse método. Eu acho que pra mim tá funcionando muito dessa maneira. Agora eu quero falar um pouco dos benefícios de você fazer um roteiro pro seu texto. O primeiro benefício é a organização e o planejamento. A organização, porque você vai ter um arquivo ou uma folha de papel onde você vai colocar tudo que você planejou do capítulo 1 ao capítulo tananã do trabalho que você está fazendo. Você não está tirando isso da sua cabeça, você não está tendo que recolher vários pedaços de papéis para você ter que colocar num grande gráfico na sua parede para saber quando que aquilo acontece. Você tem um lugar onde você encontra todas essas informações e pode utilizar ele a qualquer momento que você for fazer o seu trabalho. Então ele é muito cômodo, além de, como eu falei, é para ser um arquivo sucinto das suas informações daquele seu trabalho, ele é também para ser cômodo para você. E não só para você, porque se você tem um agente, ele vai querer ter contato com o seu desenvolvimento do trabalho. Então para ele também vai ser muito cômodo encontrar tudo ali definido, capítulo após capítulo. Então para trabalhar ele vai se tornar mais rico, mais cômodo e também muito melhor para você desenvolver o seu trabalho, porque não é porque você terminou de fazer o roteiro que significa que você nunca mais vai mexer nele. Como eu disse, é bom você sempre deixar umas portas abertas para caso você precise criar novas passagens, você ter essa disposição no roteiro. Eu falei do planejamento, mas não era planejamento que eu queria falar. Eu queria falar era do controle. Eu usei a palavra errada. O controle é essa questão de você poder a qualquer momento poder ir lá e redefinir alguma cena, reestruturar. Não é uma coisa engessada. O modelo do roteiro é engessado. Você escrever capítulo, cena, mas o que torna ele algo livre é você que vai tornar ele livre. É você que vai sentir a vontade para ir ali e modificar alguma coisa. Então você tem um controle sobre o arquivo para poder fazer as modificações necessárias. O planejamento é o meu outro ponto de benefício. O lado positivo do planejamento, por mais que ele pareça que está te controlando, ele na realidade ele está te dando segurança, porque quando você vai escrever um trabalho, você sabe da onde o seu personagem está saindo e para onde ele vai. E quando você faz algo muito livre, sem amarras em lugar nenhum, você acaba um tanto perdido. Você acaba criando certos empecilhos até na hora de escrever, porque você pode se perder na sua própria escrita, nas suas próprias ideias, porque você não criou ali uma linha temporal ou um pequeno roteiro, ou você não escreveu, como eu disse, em algum papel. Então na hora de você escrever, é sempre importante você ter um meio de planejamento para você poder conferir da onde os seus personagens estão saindo e para onde eles estão indo. Porque assim, na hora de você escrever, você consegue manter esses personagens numa linearidade. E ele também confere para você menos riscos de você cometer furos. Você pode até falar, mas eu conheço a minha história muito bem. Você pode conhecer a sua história muito bem. Pode ter toda a confiança do mundo que você tem conhecimento da sua história e do que você está planejando. Mas o risco de você ter um furo porque você não escreveu, não guardou essa informação, como eu disse, num planejamento, num arquivo, num papel, é muito maior. Então o planejamento ele é muito importante para todo tipo de história que você estiver escrevendo. Ah, Bárbara, mas por exemplo, você já disse que conto você não faz roteiro. Não, não faço. Mas eu escrevo a minha ideia inicial para o conto, a minha proposta para aquele conto e para onde eu quero que a minha personagem principal vá.
E de certa maneira isso é um planejamento. Eu ainda corro um risco de sofrer ali com um furo porque eu não estou fazendo um roteiro, eu não estou fazendo esse passo a passo dos personagens. Mas eu estou planejando, então assim, não é um planejamento rico, completo, circular, mas é um meio caminho para um planejamento. Então se você... porque eu já passei por essa fase de querer escrever tudo sem ter alguma coisa me engessando. Mas saiba que é importante você ter pelo menos um pouco de controle sobre a sua história. Então eu acho que é importante você ter em mente que você precisa disso para poder construir uma boa narrativa. Então busque um caminho que te deixe confortável. Seja você escrever só qual é a proposta ou fazer um roteiro. O planejamento é um caminho muito importante para você desenvolver uma história circular. Eu coloquei como benefício também o fácil acesso. Porque vamos pensar nessa situação, você tem 8 cadernos onde você anota todas as suas ideias para o seu romance. E aí você quer escrever uma cena e você tem que pegar esses 8 cadernos e procurar onde está a bendita da ideia que você teve para essa cena. Cara, você vai perder tempo, você vai precisar de espaço na sua mesa, sabemos que espaço hoje é uma coisa rara. Você vai precisar também segurar o seu feeling para aquela cena, porque dependendo do dia você tá com pressa, você tem que achar aquilo rápido, porque você tem pouco tempo para escrever. Então assim, honestamente, o que se torna mais ágil pra gente, mais fácil pra gente trabalhar e até se tornar menos um desgaste pro nosso dia a dia, é algo que tem que ser colocado como benefício. Então eu acredito que você colocar num arquivo, ou num docs, ou numa folha de papel, o seu roteiro, quando você for trabalhar com aquela cena, você vai saber exatamente onde está e tá todas as informações que você precisa ali naquele arquivo. Eu, por exemplo, normalmente eu coloco sempre um arquivo para o roteiro e um arquivo onde eu coloco um desenvolvimento raso sobre os personagens e uma base da história. Então, às vezes, quando eu preciso de alguma informação do personagem que me escapou, algum detalhe da vida dele, eu vou nesse arquivo no Docs. Então, eu tenho essas coisas perto de mim na hora que eu estou escrevendo, porque eu sei que são coisas que eu vou precisar acessar imediatamente ao longo da escrita. Então, tenha isso em mente. Quando você for trabalhar com um roteiro ou com outras informações do seu romance, coloque em um lugar de fácil acesso. Um ponto contra que eu coloquei foi o controle, que, como eu falei, o controle ele é importante porque você sabe aonde está a sua história, você sabe o que você pode mexer, o que você não pode mexer. Então esse controle é muito importante, mas ao mesmo tempo vem a questão de engessar. Por isso que eu coloquei o controle como um ponto negativo, porque isso pode acabar te levando a acreditar que você está engessada no modelo, que você não pode mudar uma ideia porque você colocou ali, então tem que ser daquela maneira, que senão você vai... eu coloquei no capítulo 7 que tal coisa vai acontecer, então eu não posso mudar porque no capítulo 21 vai acontecer tal coisa. E, eu não posso fazer isso, é um saco fazer roteiro, porque o roteiro me controla, me deixa fechado naquela ideia, eu não posso mexer mais. Então eu acho que essa ideia de controle, se você não souber controlar ela, você pode acabar sendo levado por um caminho de desgaste. Então eu acho muito importante você sempre colocar na sua cabeça que você tem controle sobre o roteiro, você tem controle sobre a sua história e sobre você mesmo. Então mesmo que você pense que você está se engessando, lembre que tudo que você está fazendo do seu trabalho, você pode definir e redefinir. Então, você está escrevendo uma folha hoje que está achando ruim, você pode editá-la amanhã, você pode editá-la daqui a um mês, a um ano, sabe? Mas faça com calma. Eu acho que é uma coisa que nós escritores temos que aprender, que a gente tem que
se permitir fazer as coisas no nosso tempo. A gente fica muito motivado pelo que a gente vê dos nossos colegas fazendo. Ah, o fulano terminou de escrever um livro, o cicrano está escrevendo outro e tal, mas eles estão fazendo as coisas nos ritmos deles. E a gente tem que fazer no nosso ritmo. Então, se você vai levar mais uma semana para poder modificar todo o seu roteiro, para colocar uma ideia nova, faça no seu tempo. O que importa é que você sinta que tem o controle sobre a sua história, sobre esse desenvolvimento e que você está bem, sabe, tendo esse controle e tendo esse seu tempo para fazer as coisas. Então isso já é meio caminho para você escrever uma história que vai ser uma realização para você e que vai te fazer muito bem, além de ser, né, um pontapé para sua carreira como escritor, mas também vai ser para você uma satisfação fazer esse trabalho, porque é isso que os nossos livros, né, os nossos textos têm que ser pra gente, uma satisfação, não uma obrigação, não um trabalho que tem que ser entregue para uma pessoa para poder avaliar. Não, ele tem que ser, em primeiro lugar, uma satisfação, uma coisa que te dê prazer e te deixe feliz quando chegar na conclusão. Só isso, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, vai ajudar muito o canal. Se inscreva também aqui caso você queira ver os meus próximos vídeos falando sobre escrita, sobre livros, e também me acompanhe no Twitter, que é o lugar onde eu costumo passar mais o meu tempo, então nós podemos, sabe, conversar um pouco por lá, falar mais sobre escritas e tal. E é só isso, não tenho mais nada pra falar. Um beijo, tchau!